Voltando aí do intervalo. Então é o seguinte, olha só, o programa calculou, né? E no final do cálculo ele apresentou essa mensagem que tá limpa, que a gente chega até a desconfiar, né? Que alguma coisa está errada porque não deu erro nenhum. Por que não deu erro nenhum? Porque a nossa estrutura tá assim, a gente dimensionou ela com os pilares que eu acho que estão exagerados. Acho que a gente pode até se pensar em diminuir. Só que antes disso, né, eu quero mostrar para vocês que o CIP não avalia automaticamente o deslocamento horizontal. Ele não verifica isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Você pega aqui o prédio, ó, tá aqui a deformada, aí você vem aqui ó, e coloca, por exemplo, para o vento X, ó, vento X. Ele deformou muito pouquinho, ó. Deformou para o lado de cá, ó, vento X. Ele deformou para cá, algo em torno ali de 10 milímetros, ó. Como é que eu sei que é algo em torno de 10 milímetros? Dá para a gente ter na verdade, dá para a gente ter o valor perfeito. Aqui é mais uma estimativa, porque é só na base da cor, né? Mas você vê que ó, o ponto aqui, ó, está em torno de 10 milímetros. O programa não avalia se essa deformação é muito ou pouca, tá? Ele não avalia. Aí vamos ver agora para o vento Y, ó. Vento Y. Ele deve ter deformado na outra direção, aqui, ó. Ó. Ele fez. Eu antigamente me assustava com essa deformação, porque dá a sensação que o prédio vai ter que deformar assim, né? Ó. Mas ele nunca deforma assim, ele deforma desse jeito aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Tá? Então tá aqui a deformação. Ele saiu reto, ó. Saiu reto. Deixa eu tentar rabiscar isso melhor. Ele faz algo assim, ó. Como se fosse um S. E chega aqui. Essa deformação aqui no topo tá dando 15 milímetros. Tá ruim ou tá pouco essa deformação? Então, a gente tem que avaliar. O programa não avalia, tem que tomar um certo cuidado. Ele não vai nunca falar para você que ó, a deformação tá muito ou tá pouco, tá? A gente tem que avaliar. Antes de a gente chegar nesse resultado, de eu mostrar para vocês como é que a gente avalia, deixa eu só aproveitar aqui, ó. Uma coisa que é interessante quando a gente aplica o vento num prédio alto é cliquem aqui, ó, nessa impressora. Aí vem aqui, ó, efeitos de segunda ordem. Você vai clicar e vai olhar aqui se esse coeficiente é menor que 1,3. Lembra que eu falei? Esse aqui é o gama Z, ó. É o coeficiente de estabilidade global, tá? O programa não chama de gama Z porque ele foi feito, essa fórmula aqui, ela está na norma europeia, e lá eles chamam de estabilidade global. Aqui no Brasil a gente chama de gama Z, tá? Basicamente é o mesmo resultado. É o mesmo coeficiente. Então, ó, 1.08, 1.08, 1.033, 1.033 está bem baixo, né? Quando está menor, a norma ainda fala o seguinte: quando está menor que 1.1, o seu prédio é muito rígido, né? Ela chama de prédio de estrutura de nós fixos. O seu prédio é muito, muito rígido. Quando está de 1.3, de 1.1 até 1.3, o seu prédio é flexível, mas está dentro de uma normalidade. Quando está maior que 1.3, significa que o seu prédio está deformando muito. Você tem que dar uma enrijecida na estrutura. Tá? A gente aqui está com gama Z bem baixinho. Agora, independente de estar baixo, eu tenho que avaliar se aquele deslocamento aqui, ó, o deslocamento horizontal, ó, esse deslocamento está muito ou pouco. Como é que eu avalio? Então vamos lá, ó, deixa eu abrir aqui o bloco de notas. A norma, aí aqui tem uma zebra. Eu não sei, juro para vocês, eu acho que o TQS e o EBERIC calcula melhor que o CIP isso. O CIP está um pouco defasado nessa avaliação. Eu não sei nem se as versões mais novas, a versão 2021, já melhoraram isso. Por quê? O limite de deslocamento no topo para questões de estabilidade global, é assim, ó. A NBR 6118, que é a nossa norma atual, né, a revisão de 2014, ela fala o seguinte, ó, esse limite, ela fala assim, ó, o limite, eu vou chamar de delimite, ó, o delimite ele tem que ser menor ou igual, não é botar, é igual, a altura do prédio dividido por 2.700, não, desculpa, 1.700, 1.700, só que ela fala o seguinte, esse limite você vai calcular para um vento que acontece quase todo ano, um vento assim que é usual. Aí ela falou assim, você pega a pressão do vento e multiplica por 0,3.
Então, seria, lembra que a gente calculou a pressão do vento? Ela falou assim, não, pode multiplicar esse vento, pega esse vento e multiplica por 0,3. E aí, com esse 0,3, você calcula o H sobre 1.700. E o vento normal que a gente calculou, aquele vento que só acontece a cada 50 anos, aquilo você vai calcular o momento, as armações, etc, etc. Mas aí ela falou assim, para deslocamento, você pode usar o H sobre 1.700. Só que pega o vento e multiplica por 0,3. E aí, qual é a zebra? O CIP, ele não multiplica o vento por 0,3, a não ser que você mexa em tudo lá. Você teria que pegar aqueles coeficientes de arrasto e multiplicar por 0,3 para diminuir. Cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Até porque se você diminuir, as armações ficam ficam erradas. Então, eu preciso calcular a minha armação para o vento normal, que é esquece isso. Mas aí, eu não sei, porque a norma fala assim, agora para limite horizontal, você adota 1.700, mas aí você, ao mesmo tempo, pega o vento e multiplica por 0,3. Só que eu aqui no CIP multiplicar 0,3 não tem como. Então, o que a gente faz? A gente usa o limite das normas europeias. É o seguinte, o delimite. Então, eu sempre faço assim, é o H sobre 500, né? H sobre 500. Se você pegar o 1.700 e multiplicar por 0,3, quer ver, ó? Não, desculpa, é ao contrário. Pega o 500 e divide. Ó, pega assim, ó, 500 e divide por 0,3. Você vai ver que vai dar o 1.700, ó. 500 dividido por 0,3. Deu 1.667, ó. Esse 1.667, ele é muito... é o nosso 1.700. Então, assim, até hoje eu já conversei com várias pessoas e ninguém sabe por que a norma colocou isso aqui, ó. Porque no final dá a mesma coisa, fala assim, pega o vento e multiplica por 0,300, mas aí o limite é 1.700. Aí, por que não usa igual o mundo todo? Que o limite é 500, só que você não pega e não põe esse 0,3. Então é só uma questão de avaliação. Eu entendo que isso aqui que a norma fala é o seguinte, o deslocamento que vai dar no prédio, você não precisa ser tão rigoroso. Você pode pegar o vento e multiplicar por 0,3. Mas ao mesmo tempo, quando você pega esse limite e divide para um número maior, você está sendo mais exigente. Então você foi menos exigente no vento, mas foi mais exigente no limite. Então, a gente aqui no CIP a gente faz isso. Então eu esqueço esse 1.700 e uso H sobre 500. E considero o vento 1, né, que é o vento sem mexer, aquele vento que a gente calculou. É o que a gente estava calculando na mão e que a gente explicou para o programa. Então, considerando que o nosso limite, a gente vai adotar o H sobre 500, aí vira e mexe em aluno meu que fala assim, professor, eu estou aqui trabalhando numa empresa, o rapaz falou que o limite é 1.700. Tudo bem, o limite é 1.700 se o vento fosse 0,3. O vento do CIP não é 0,3, o vento é 1. Então o limite é H sobre 500. Vamos lá, ó. Delimite para o nosso caso. Todo mundo entendeu aqui? Vê se eu consegui explicar. Vai dar a altura do prédio, que eu esqueci quanto que é, 31,4. Vou botar 31,4 metros, dividido por 500. 31,4 dividido por 500. Vai dar 0,0628. Ó, 0,02. Isso aqui está em metro. Vou passar isso aqui para milímetros, tá? Vezes 1000. Tá dando, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, 31,4 dividido por 500 vezes 1000. Tá dando 62,8 milímetros. Esse é o meu limite. O meu prédio não pode deslocar mais do que isso. Quando o vento bater, né? Quando o vento bater com a pressão total, né? É aquela pressão total. O limite é 62,8. Se o limite fosse o da norma, né? D limite é igual. Vamos pegar o 31,4 e dividir por 1.700. Aí daria, ó, 31,4 dividido por 1.700. Ó, o limite daria 0,018 metros, que é igual em milímetros vezes 1000, 18,4 milímetros. Então, assim, ó, dá a sensação que a nossa norma é muito rigorosa, né? Caramba, ela manda adotar H sobre 1.700. Só pode deslocar 18 milímetros. Ok, mas 18 milímetros para o vento um vento que você só tem 30% da pressão do vento. É um vento que acontece em toda tempestade. Aquele vento que só acontece a cada 50 anos, vai dar um deslocamento maior. Aí o limite tolerável é esse aqui.
tá bom? Então vamos lá, voltando, ó, vamos lembrar que se eu estivesse olhando pela nossa norma 18, aí você poderia até ficar um pouco assustado. Opa, tô chegando em 15, ó, 15 milímetros. Caramba, 15 aqui tá quase chegando nos 18, tem que já começar a tomar cuidado. Não, porque esse vento aqui, ó, esse deslocamento, o vento X, é o vento total. Esse vento total, o nosso deslocamento é 62,8, tá bom? Mais um detalhe, eu não gosto de olhar essa tela aqui, ó. Então, 15 menos 62, né? Então vamos botar assim, ó. Meu deslocamento, vou botar aqui, ó, o deslocamento medido, ó, é igual 15,28 milímetros. É muito menor do que o limite da norma, 62,8. Então, show de bola. O meu prédio está muito estável, né? Ele praticamente não vai balançar quando bater o vento nele, porque o 15 está muito longe. Ok. O que a gente tem que pensar agora é, então vale a pena a gente economizar um pouco, né? Tipo assim, a gente deve estar aí com uma quantidade de umas seções de pilares muito enrijecida. Dá para tentar economizar um pouco. Porque já não deu erro nenhum, né? Ó, quando a gente calculou, a gente veio aqui, calculou o prédio. Ó, a gente calculou. Não deu erro nenhum. Não deu erro nenhum, ó. Tudo redondinho. E o deslocamento está muito menor, né? O deslocamento aqui, ó, do vento X. Tá, cadê, ó? Vento X muito menor, então tá show de bola, tá tranquilo. Dá pra gente tentar diminuir. A única coisa que tem que tomar um certo cuidado, agora é a questão dessa tela aqui. Por que essa tela aqui não é muito confiável, esse 15,28? Porque pode acontecer assim, esse deslocamento não ser um deslocamento na horizontal, ele pode ser um deslocamento, pode ser uma viga que você calculou errado, aí a viga está deslocando assim para baixo. Aí você está comparando o deslocamento horizontal, que aquele limite é isso aqui, ó. Aí tem que tomar só um certo cuidado, porque aqui ele não dá o deslocamento vertical horizontal, ele fala assim, é o deslocamento da peça. E eu preciso comparar é isso aqui, ó, é o quanto que a peça andou para o lado. E aí pode ser que isso aqui te engane. Não está me enganando muito, porque eu aqui separei, ó, só botei vento Y. O certo seria eu botar combinações e botar a soma de tudo, ó. Peso próprio, mais carga acidental, mais carga permanente, mais o vento, ó. Coloquei, ó. Aí vou botar o outro vento, ó, vento Y. Ó, tá dando 11 e pouco. Inclusive o peso próprio travou um pouco mais o prédio. Só que isso aqui tá meio esquisito, porque eu não sei se esse deslocamento é um deslocamento horizontal ou se é essa viga aqui da cobertura que deformou muito. Então, o ideal é a gente fazer assim, ó. Deixa eu me lembrar, agora eu tenho que me lembrar como é que é. A gente vinha aqui nesse relatório, vamos ver se alguém me ajuda. Deslocamento de pilares, ó, deslocamento de pilar. Aí você vai pegar um pilar lá no topo, ó. Você pode pegar, vamos escolher um pilar qualquer aqui, ó. Vou pegar o P2, vamos ver o P2. Pode ser o P2. Normalmente os deslocamentos são muito parecidos, tá? Porque a laje trava todo mundo junto. Então a gente vem aqui, ó, deslocamento de pilar. E aí eu faço o seguinte, ó. Combinações permanentes, são as combinações, deixa eu ver se isso aqui, isso aí, são, quando eu pego eu pego esse deslocamento, eu estou pegando o total, assim, é a soma de tudo. Aí eu pego aqui um pilar, por exemplo, peguei aqui, ó, o P2, ó, vou pegar aqui o P2. O P2 está deslocando 16 milímetros na direção Y. Tanto, na verdade, assim, esse aqui é o deslocamento na horizontal, esse não me interessa. Quem eu preciso ver é o deslocamento em X e Y. Então, pegar aqui o P2, ó, lá no topo. O nosso limite, lembrando que o nosso limite, considerando que eu estou calculando o vento todo, o meu limite seria 62,8 milímetros, ó, 62,8. Então, eu estou aqui com o deslocamento no topo, ó, 10, 16, tá ok. P2, 10, 16, tá ok. Ó, P3, 11, 17, tá ok. 11, 20, 17, tá ok. P5, 10, 16, tá ok. P16, 10, 16. Então, os deslocamentos estão menores do que a norma recomenda. Ó, 10, 16 milímetros, né? 1,6 milímetros, tá? Tá ok. Para essa altura do prédio, a gente poderia ter um deslocamento de até 60 milímetros. O deslocamento está pequeno. Então, eu acho que com isso eu consegui explicar para vocês a questão do vento. Como é que aplica o vento.
o que tem que verificar, que é o deslocamento horizontal. Então, a gente pode olhar por aqui, né? Pode olhar por aqui, mas eu prefiro, né? Porque aqui fica um pouco confuso você às vezes ter certeza que esse deslocamento é horizontal. Aí, na dúvida, você volta aqui em resultados, clica aqui, ó, na impressora e pega deslocamentos de pilares. Então, essa combinação permanente já é a soma de tudo. É o vento mais carga permanente mais o peso próprio. Aí você vai olhando, ó, no topo aqui, se esses deslocamentos estão muito altos. Ó, né? E aí compara com o limite, e aí lembrando que a gente vai comparar com o limite H sobre 500. Pronto. Próxima etapa agora, já fugiu agora um pouco assim do objetivo da aula de hoje, que era eu mostrar a questão do vento. Né? Agora eu acho que dá para diminuir, né? Será se a gente está realmente com os pilares numa dimensão boa, as vigas, se eu posso diminuir as vigas? Então a gente pode agora salvar uma nova revisão, né? Vou salvar aqui, ó, para eu não perder. Essa aqui vai ser a minha revisão 1. Aí eu vou botar aqui, ó, descrição. Tentativa de diminuir as seções. Seria até interessante, né, fazer um estudo comparativo. A gente também clicar aqui, ó, no relatório e vir aqui em quantidades da obra, porque a gente tem que entender assim, a obra do jeito que está, né, a obra do jeito que ela está, essa é a obra com as dimensões dos pilares, as vigas e o carregamento, ela atendeu em tudo. Ela atendeu, ó, ela atendeu no deslocamento, ó, ela atendeu, vamos botar assim, ó, atendeu, não tem erros de vigas e pilares. Tá tudo ok, ó. Ok. Gama Z menor que 1,30. Tá ok. A gente foi lá olhar. Então, significa que o nosso prédio tá bem rígido. Tá ok, ó. Vou botar aqui, ó. Tá ok. Na verdade, esse gama Z nosso agora, ó, o gama Z, tá dando lá 1,08. Ah, da onde que você tá tirando esse 1,08? Aqui, ó. Cliquei aqui. Efeito de segunda ordem. Ó, tá aqui, ó, 1,08, 1,08, né? Na direção Y deu até menor, 1,03. Então, 1,86 tá dando. Ó. Então, 1,86 está ótimo. Ó, 1,86. Inclusive, ele está menor que 1,1. 1,1 significa que o seu prédio está muito rígido. 1,08 está ótimo. Aí, vamos lá. Gama deslocamento horizontal. Porque a gente está botando o H sobre 500, né? Então, ok, passou também, ó. Ok, o nosso deslocamento lá está dando... Nossos deslocamentos, esse H sobre 500 estava dando 31,4 dividido por 500 vezes 1000, está dando 62 milímetros. É o nosso limite. Cara, o deslocamento máximo está dando, na média, para a maioria dos pilares, vamos clicar aqui, deslocamentos de pilares. Está dando aí na faixa de 16 milímetros, 16, 17 para um aqui, ó, 17, 16, 17, 17. Vamos botar 17. Ó, 17 milímetros. Tá ok. Então 17 menor que 62. Ok. Então o prédio está legal. Assim, ele não tem nenhum problema. Aí a gente poderia vir aqui, ó, quantidades da obra, né, ó, quantidades da obra, aceitar, e a gente vir aqui e pegar qual é o quantitativo de material da nossa obra, para fazer um comparativo, que agora eu quero tentar ver se realmente a gente consegue economizar alguma coisa. Ó. Eu posso vir aqui, pegar isso, ó, jogar aqui no... Seria a nossa solução 1. Ó. Solução 1. Tá aí, ó. O que a gente tem aqui? Para a obra toda, de madeira, a gente vai gastar 2.523 metros quadrados de madeira para as formas. Concreto, 218 metros cúbicos de concreto. Aço, 16.434.
quilos de aço para a obra toda. Vamos lá. E aí a gente pode tentar melhorar. Será se eu consigo diminuir um pouquinho aqui? O que daria para diminuir? Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Número 1, deixa eu ver se os pontos fixos estão legais. Ó, estão, né? Tá, o ponto fixo eu me lembro que na semana passada a gente mexeu. Então a gente pode vir aqui em resultados, ó, resultados. Deixa eu subir aqui um andar. A gente pode vir aqui, ó, em pilares, editar, clicar aqui no P1, por exemplo, ó, aonde tem 20, a gente pode tentar pegar esse 20 e passar para 15. Vamos ver aqui, ó, se melhora. 15, 15, ó. Na verdade ele já mexeu em vários aqui, né, que ele tinha agrupado, ó. Deixa eu botar 15. Aí eu vou pegar esses outros aqui, ó, todos os pilares, vou tentar reduzir para 15. 15. Vou reduzir para 15. Todos. Fui mexendo em todos aqui. Eu acho que ficou todos eles com 15. Ó. Pronto. Foi até bom que a viga estava com 15, agora ficou tudo redondinho. Ó. 15, 15. A viga, deixa eu ver aqui qual é o comprimento dela. Ó. Comprimento dessas vigas. Tá com 3,30. Então, às vezes, daria para tentar botar até viga de 30. Né? Por hora, eu vou deixar só os pilares. Não vou mexer na viga, não. Então, mexer nos pilares, vamos calcular. Vamos ver se com essa... Eu não gosto de mexer muito, não. Eu gosto de ir mexendo aos pouquinhos. Então, mexer nos pilares, vamos calcular. Vamos ver se vai gerar erro na obra. Aí a gente vai ver se gerou erro, gerou deslocamento maior, o gama Z aumentou. Aí a gente vai estudando. Piorou muito a obra? Volta para a solução 1. Né? Volta, a gente salvou aqui, essa aqui é a revisão 01, a gente volta para a revisão 0. Vê se alguém tem... Eu estou dando aula hoje, ninguém perguntou nada, falou nada. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito da aula de hoje? Vê o que mais eu poderia... Eu acho que vocês já entenderam a questão de como calculo o coeficiente de vento, aplico o vento e o que tem que avaliar. Eu acho que eu consegui passar para vocês. Vê se antes de eu encerrar a aula tem alguma curiosidade que vocês ficaram e eu não consegui explicar. Só, Oi, pode falar, Edvelto. não só uma curiosidade e uma dúvida. Tem alguma determinação de altura ou medida mínima para a ação do vento, não? Então, assim, até tantos andares precisa aplicar o vento, tantos andares não, é isso? Sim, isso, seria Então, isso. não Ou tem. medida, né? Não tem. Isso não tem. Em tese, olha só, presta atenção, em tese, se você for calcular uma casa de um andar, você já teria que vir aqui aplicar o vento. Tá? Uma casa de um andar, teria que aplicar o vento. Agora, o que a minha experiência e a experiência da maioria dos calculistas falam? Cara, isso aí você pode até fazer teste. Um andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, o vento não faz diferença nenhuma nas estruturas usuais. O que é estrutura usual? Pilar de concreto, viga de concreto, alvenaria, parede normal. Cara, então a estrutura é muito pesada, o vento não faz nem cosquinha. Você pode até fazer um teste um dia no CIP. Pega uma casa sua aí que a gente já montou, calcula qual que é o tamanho da sapata, qual que deu de armação no ferro. Aplica o vento, você vai ver que não vai mudar nada. Tá? Aí em 5 andares, 6 andares, cara, vai começando a aumentar. O vento vai começando a ficar cada vez mais significativo. E depende muito das beltês. Uma coisa é você falar assim, ó, deixa eu fazer assim, ó, pra você entender. Uma coisa é você falar assim, eu estou calculando um prédio, uma casa de 2 andares. Só que a casa em planta é isso aqui, ó. Quarto, sala, cozinha e um banheiro aqui, ó. E um banheiro. Pronto. Aí aqui tem uma escada. Vou botar que aqui tem uma escada. Pronto. Aí isso aqui em planta, em 3D, é isso aqui, ó. Tá aí, ó. 2 andares. Você tá olhando que isso aqui, ó, e isso aqui
é muito maior que essa altura aqui, ó, ou da mesma proporção. Aqui tem 10 metros, aqui tem 6 metros, aí na altura aqui você só tem 6 metros. Você está vendo que é uma estrutura muito... Vocês estão vendo eu rabiscar aqui no papel ou não? Pronto. Agora aqui, sim. Tá, então tá aqui, ó. Eu não sei, é porque eu não sei se vocês estavam vendo ou não. Então aqui, ó, uma planta, cara, 4, 5 e 5, 10 metros. Então aqui 10 metros, aí aqui 3 e 3, 6 metros. Na altura, 3 e 3, 6 metros. Cara, é uma construção muito baixa e não é esbelta. Você está vendo que essas medidas aqui, ó, elas são da mesma ordem de grandeza dessa altura. Então, o vento aqui numa estrutura convencional, o que é convencional? Pilar de concreto, viga de concreto, laje de concreto, o vento não vai fazer diferença nenhuma. Pode botar mais um andar aqui. Cara, pode botar mais um andar. Cara, tenho quase certeza que o vento não vai fazer mais diferença nenhuma ainda. Ainda está mais um andar aqui, deu 9 metros. 9 metros de altura. 9 metros ainda é menor que 10. Não vai fazer diferença. Tá, agora o seu prédio... Alguém te contratou para você fazer uma lojinha. Então o cara comprou um terreno, tá aqui a rua, ó. Rua. Aí o cara tem um terreno assim, ó. Uma sobra de terreno, na verdade. 6 metros por 20 metros. E o cara quer fazer. Vou botar aqui menor ainda do que 6. O cara pegou um terreno que só tem 5 metros. Ele quer fazer uma loja aqui, mas quer fazer isso aqui 3 andares. Ele quer fazer assim, ó. Em corte. Ó. 1, 2, 3, ó. Isso aqui já ficou muito esbelto. Não sei se você está conseguindo entender assim. Eu estou dando só um exemplo hipotético. Mas tem 3 andares. Só que agora eu acho que o vento aqui já pode destabilizar a construção. Porque você tem 9 metros aqui e só 5 na base. Pronto, eu acho que já teria que mesmo sendo uma estrutura convencional, eu acho que eu já aplicaria o vento. Agora, isso que eu estou falando é para estrutura convencional. Quem fez o curso lá de aço sabe que se você fizer um mezanino, né, uma estrutura, um tablado de aço, né, tudo é rotulado. A estrutura é muito leve. Um andar só tem um andar. Aqui é suicídio você não aplicar o vento. Porque pode ser que o vento desestabilize tudo aí. Porque, assim, qual é a diferença de uma estrutura de concreto para uma estrutura de aço? A estrutura de aço, ela é quase toda soldada, né? Você encosta uma peça na outra e solda, encosta uma peça na outra e solda. Então a estrutura tem muita rótula. Numa estrutura de concreto, né? Cadê nosso prédio aqui? Cadê aquela casa que eu estava rabiscando? Aqui, ó. Numa estrutura de concreto, tudo é muito. A estrutura é monolítica, né? Tipo assim, esse pilar aqui ele foi concretado junto com essa viga, que foi concretado junto com a laje, que foi concretado. Então, assim, tudo, as ligações todas, por mais que você não queira, tem muito mais engaste do que rótula. Então, a estrutura tem uma rigidez muito grande para deslocamento na horizontal. Então, o vento não faz tanta diferença. Aí você me pergunta assim, mas quantos andares? 2, 3 andares? Eu diria o seguinte, cara, hoje eu te ensinei a fazer isso aqui, né? Assim, ó, vamos voltar para cá. Eu te ensinei você vir aqui, obra, dados gerais, clicar aqui, ó, e preencher isso. Foi tão difícil preencher isso aqui? Cara, eu demorei porque eu fiquei tentando explicar, a gente ficou... Mas se você pegar uma casa e perder um tempinho, você gasta 10 minutos para preencher isso aqui. Então eu diria para você, fazendo ou não fazendo diferença, qualquer casa que você pegar, vem e aplica aqui. Você não vai... Mal não vai fazer. Assim, não vai fazer diferença nenhuma, mas não, naquela dúvida se o vento está influenciando ou não, preenche aqui e ponto. Tá? Para uma estrutura metálica, sempre, se aplica o vento sempre. Tá? Para o concreto, precisaria aplicar para uma casa pequena? Não, mas foi tão difícil vir aqui preencher? Não. Então preencha. Assim, vem aqui, calcula rapidinho e preenche os valores. Consegui responder, Livelto? Beleza, entendi. Tá? Ótimo. Aí, olha só, vamos lá. Resolvi diminuir os pilares. 2 coisas que aconteceu. Número 1, já deu erro aqui de pilar. Então, por exemplo, já começamos a não ficar com a estrutura tão perfeita assim. E o deslocamento deve ter aumentado. Eu acho que ainda está dentro de norma, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Resultados. Vamos ver se aumentou. Deslocamento no topo. Ó,
20, 18, 20, 18, aumentou, né? Ó, 21, 19, ó, 21, 19, aumentou. Ainda está menor que o 60, mas aumentou. Só que o pilar agora não está passando, ó, né? Os pilares ficaram. Quer ver? Vamos ver aqui. Eles não estão atendendo. Deve ter dado algum erro de verificação, ó. Tá aqui, ó. O pilar do primeiro pavimento para cima desculpa, do segundo para cima ele atendeu, aqui para baixo 15 por 50 não atendeu, ó. Se a gente clicar aqui, ó, ele está estourando em 18% a capacidade do pilar. A carga vertical que está chegando no pilar está ultrapassando em 18% aqui, ó. 118. Então, ultrapassou em 18% a capacidade do pilar. O que a gente pode fazer? Volta o pilar para 20? Olha, eu voltaria o pilar todo para 20. Eu prefiro trabalhar o prédio todo com 20, né? Porque assim, pô, já que deu erro, põe ele todo de 20. Se você quiser economizar, você não precisa aumentar o prédio todo. Você pode fazer uma redução de seção. Então você coloca aqui, ó, no primeiro andar volta a ser 20, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó, 20, pronto. Aí o pilar, ó, daqui até aqui ele tem 20, ele começa na fundação com 20, passa pelo térreo com 20, no primeiro pavimento reduz para 15. Então o carpinteiro lá vai reduzir a forma. Pronto, pode ser. Ó, fechou aqui? Deixa eu ver. Fechou. Vamos pro próximo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer a mesma coisa para todos. Vamos lá, 20. Ó. Ok, então 20, 20 reduz. Vamos ver para cá se eu consigo fazer a mesma coisa. Aqui tá dando um erro que eu não tô... Ah, aqui, ó, ele deu um errinho de... Vou deixar e vou mandar calcular de novo. Vamos lá, vamos ver se aqui eu consigo resolver aqui. Mesma coisa, ó. 20. Vamos ver aqui. Aqui, ó, esse já precisa vir aqui de cima. Então, eu não gosto de ficar fazendo muito essa confusão, não. De cada andar, dá confusão na obra, mas nada impede, não, ó. 20. Pronto. Esse aqui tá dando um errinho, mas é um erro bobo. Eu vou calcular de novo e vou ver se o erro vai aparecer. Ó. Então, já resolvi, ficou só os dois aqui que tá com erro bobo. Ó. O P12, o 12 com 7. Vamos lá, deixa eu calcular de novo a obra. Aí eu já queria ir fechando a aula por hoje. Porque aí agora a gente pode continuar na próxima aula, fazendo mais simulação. Acho que vocês já entenderam a lógica aqui, do que tem que fazer. Então, calculei, verifica a estabilidade, o gama Z, verifica o deslocamento. Cara, deslocamento ficou ruim, aumenta os pilares. No nosso caso aqui, não está tão ruim assim. Então, é questão de a gente agora tentar otimizar. Às vezes ficou muito exagerado, a gente vai tentando otimizar. Alguma dúvida? Vê se eu posso comentar mais alguma coisa para a aula de hoje. Leão. Oi, pode falar, José Henrique. Eu não sei se você já fez algum comentário a respeito disso, mas eu não tenho assistido algumas aulas aí que tive alguns problemas particulares. Uhum. Bom, nesse exemplo de hoje de vento, você deu nos dois sentidos o vento perpendicular às fachadas. Uhum. Existe vento diagonal? Cara, existe, só que ele não é significativo, aí você pode considerar ele. Assim, os dois piores casos são os ventos na perpendicular. No dia a dia, ele vai chegar hora na perpendicular, hora inclinado. Quando ele chega inclinado, ele divide um pouco para um lado, um pouco para o outro, aí ele diminui. Os ventos condicionantes, aqueles que a gente tem que realmente se preocupar, é quando o vento chega na perpendicular. Mas, teoricamente, o diagonal, ele deformaria o prédio no outro sentido, né? Não, quer ver? Vamos lá. Enquanto está calculando aqui, deixa eu tentar rabiscar isso de novo. Ó, lembrando que isso assim, são para os prédios retangulares. Quando o prédio tem uma geometria muito diferente, muda um pouquinho. Mas deixa eu tentar aqui ver se eu consigo... Ó... O que a gente fez na aula de hoje? Cara, que é o que normalmente se faz. Inclusive é a recomendação do programa. Eu estou com o meu prédio aqui, ó. Eu estou com o meu prédio aqui. Retangular. Então o que a gente está fazendo?
uma combinação, né? Uma combinação de carga, quando o CIP for calcular os momentos fletores, cortante, armação de pilar, tamanho de sapata, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma combinação, eu vou chamar de C1. Quem que é a combinação 1? É o peso próprio da estrutura, mais a carga permanente, mais a sobrecarga, mais o vento X. Quem que é o vento X? É esse vento que bate aqui, ó. Quando esse vento bate aqui, ó, vento X, esse vento vem, ele vem vindo. Quando o vento vem, vou botar até diferente aqui, ó. Então, assim, ó, esse aqui é o vento X. Ó, vento X. O que é esse vento? É um fluxo de vento que vem na perpendicular do eixo X, do eixo cartesiano X, ó. Ele vem nessa perpendicular. Então vem aqui, imagina que você pudesse jogar uma fumaça aqui, você ia ver essa fumaça se deslocando. Quando ela chegar aqui, ela vai escapulir aqui, ela vai vir, vai fazer esse formato aqui. Ela saiu, tá? Opa. Léo. Tá, espera aí. Ó, então esse vento vai ter esse caminho aqui, ó. Quando ele tentar se desviar, parte dele bate aqui na fachada, bate aqui, gera aqui uma turbulência e empurra o prédio aqui nesse sentido. Então uma combinação é CP mais carga permanente, mais sobrecarga, mais o vento. Essa pressão aqui veio daquele coeficiente lá que a gente deu, ó, 0,95, se eu não me engano, 0,95. Aí essa pressão aqui é 95% de uma pressão normal. Pronto. Aí quem que é a outra combinação? Combinação 2. PP mais carga permanente, mais sobrecarga, menos o vento X. Por que menos o vento X? Ele pega esse vento e traz ele para cá. Não muda muito, é praticamente o mesmo cálculo, só simétrico. Tá. Aí o programa vem e ainda faz agora o seguinte, agora vamos para a combinação 3. O que é a combinação 3? É o vento batendo na direção paralela ao eixo Y. Então, o vento está vindo aqui, ó. Vento Y. Aí ele veio, ele começa a fugir aqui, ó. Ele vai achando o caminho dele para fugir. Nesse que ele foge, ele gera uma pressão aqui, ó. Ele vai gerar uma pressão. Essa pressão, se eu não me engano, ela é 1,38. 1,38. Então a pressão aqui é muito maior. Pronto. Aí ele vai gerar uma combinação 3. É o peso da estrutura, mais a carga permanente, mais a sobrecarga, mais o vento Y. Pronto. Aí ele vai calcular a pressão aqui, vai aplicar andar por andar uma pressão que foi resultante daquela pressão normal multiplicado por 1,38. Em cada andar vai aplicar aqui. O vento na diagonal, a pressão é menor do que essa e do que essa aqui, ó. Assim, o vento em diagonal, ele faz isso aqui, ó. Imagina o vento vindo aqui. A própria aerodinâmica aqui permite que o vento escape aqui muito mais fácil, ó. Essa quina aqui, ó, né? Essa quina aqui, ela é favorável ao vento. Então a pressão, existe até como você calcular esses coeficientes, mas eu tenho certeza que esse coeficiente aqui seria muito, muito menor que 0,95, muito menor. Estou chutando aqui, isso tem como calcular, mas eu nunca calculei, tá? Sei lá, vou botar aqui 0,3, porque a pressão aqui, o vento passa quase, ele desvia fácil aqui, e aqui ele também desvia fácil. Então aqui vai ser muito menor que 1,38. Aí seria, estou chutando aqui, né? Seria 0,5. Tudo bem, só que esse aqui seria esse vento aqui e ao mesmo tempo esse. Só que a intensidade dos dois agindo ao mesmo tempo é tão pequena, pô, eu nunca vi ninguém levar isso em consideração. Para cálculo do que a gente faz, vamos lá, só para eu tentar, porque senão você fala, o professor falou que nunca viu fazendo isso. No meu doutorado, eu apliquei esse vento para ver o prédio rotacionando, porque o prédio pode girar um pouquinho, assim, ó, ele gira, mas isso é para que eu calculei isso, nem foi para questão de armação, de pilar, nem nada, foi para ver questão de vibração. Tem alguns prédios que ele pode rotacionar, o morador sente ele girando um pouquinho, assim, ó, quando esse vento faz, porque esse vento aqui faz o prédio balançar assim, esse aqui faz ele balançar assim, mas às vezes você tem um prédio que ele pode rotacionar. E a minha experiência lá do doutorado cara, ele não é tão significante essa torção em relação com esse deslocamento na direção paralela ao vento. Então, essa quina aqui, ó, ela é favorável. Tanto é que quando o prédio é muito alto, muito alto, né, esses prédios gigantes, vocês vão ver prédios de Balneário Camboriú, prédio lá de Dubai, esses prédios que a gente vê em
em filme, quando é muito grande, não existe. Eles fazem de tal jeito que todas as esquinas são arredondadas e eles tentam não fazer uma geometria retangular. Eles fazem uma geometria que o prédio tem sempre uma forma de. Cara, assim, para quebrar o vento. Então, o vento, quando o vento entra nessa direção, eles fazem que a fachada do prédio tenha uma certa curvatura. Olha lá, que aí o vento vai escapulir com mais facilidade. Aí aqui eles fazem uma curva. Aí o vento, quando vem de lá, também. Quando vem, em todas as direções eles fazem uma geometria que a aerodinâmica seja favorável ao escoamento do vento. Aqui, ó, quando o vento tenta escoar nessa direção, cara, isso aqui impede. Quando o vento tenta escoar nessa direção, essa fachada aqui está se opondo fortemente ao fluxo do vento. Quando o vento vem na diagonal, igual você sugeriu, essa quina aqui facilita. Ela quebra o vento e o fluxo de vento aqui ele é interrompido com uma intensidade menor. Então, para cálculo dos edifícios usuais, a gente desconsidera. Você vai fazer o cálculo, essas 4 combinações, C4, peso próprio, mais carga permanente, mais sobrecarga, menos o vento na outra direção, ó, menos o vento Y, ou mais vento na outra direção. Você põe um vento na outra direção. Mas, Então, Leandro, mas com esse vento aí, isso aí eu já entendi, que as pressões são menores ali em cima do prédio. Mas esse na diagonal aí, o deslocamento do prédio, como é que seria? Então, o deslocamento seria assim, ó. Só que esse deslocamento vai ser menor do que o deslocamento para cá e o deslocamento para cá. Assim, então a gente não se preocupa com ele. O maior deslocamento vai ser na direção desse coeficiente, é o prédio deslocar para cá. Quando esse vetor aqui, ele é na verdade uma combinação de um deslocamento para cá pequeno e para cá pequeno. Eu acho, que assim, eu estou falando um acho tendo quase certeza absoluta. Isso aqui, pelo fato dessas pressões serem bem menores, o deslocamento é insignificante. É assim, insignificante. Ele é menor do que esse deslocamento aqui. Então, quando eu for calcular esse de cá, vamos parar para olhar para esse. Quando eu pegar esse deslocamento aqui, se eu olhar o prédio de lado, ó, vamos botar o prédio de lado. Aí, esse vento aqui em azul, eu estou botando que é esse aqui, ó, vento em azul. Então, o prédio vai deslocar isso aqui, delta X. Na verdade é delta Y, né? Delta Y. Aí agora vou botar esse aqui. Tá o prédio aqui. Quando o vento pegar aqui, ó. Quando o vento pegar aqui, eu vou ter esse deslocamento, que vai ser o delta Y. Esse deslocamento aqui eu tenho certeza que é maior que esse. Não, eu não tenho certeza do seguinte. Na maioria das vezes é maior, porque essa pressão aqui é maior. Só que depende também dos pilares. Às vezes você tem vários pilares assim, ó, né? Tem vários pilares assim, que esses pilares são suficientes para aguentar isso aqui. Mas na outra direção você tem os pilares tudo na menor inércia. Então pode ser que a pressão de vento aqui seja menor, mas o prédio se desloque mais aqui. Então isso é avaliado ali no CIP. Por isso que a gente olha os dois. De qualquer forma, esse aqui tem que ser menor que H sobre 500 e esse aqui tem que ser menor do que H sobre 500. Agora, o que eu imagino que seja isso que você está me perguntando, por que ninguém faz esse vento aqui, ó, que seria esse aqui, ó. Esse vento aqui, que eu vou chamar de vento XY, seria um vento atuando em diagonal. Ele vai gerar esse deslocamento aqui, ó, né, que... Vamos pegar agora o prédio aqui e pegando esse vento aqui, ó. Né, esse vento seria pegando a quina. Esse deslocamento, que seria um deslocamento XY, eu tenho certeza que tenho quase certeza absoluta, tá? Por fato dessas pressões serem muito pequenas, que o vento aqui ele é facilmente escoado, né? O escoamento do vento aqui é mais fácil, esse deslocamento vai ser sempre menor do que esse aqui em separado, do que esse aqui em separado. Então, eu avaliando esse aqui e avaliando esse, que são os principais na fachada, esse aqui, teoricamente, eu não preciso me importar. Ele já estaria... Isso daí dá pra ver. Eu poderia decompor nas forças X e Y, né? Oi? Então. O que o CIP não faz, assim, ele não tem como você aplicar esse vento aqui. Esse aqui eu não sei se tem como você aplicar. Eu não sei se tem. Cara, você tentar aplicar esse vento no CIP. Ele só trabalha, né, com os dois ventos na. Ó. Deixa eu ver aqui.
Cara, eu nunca nem parei para pensar nisso. Eu estou discutindo isso contigo agora. Peraí. Ó, eu não sei se aqui tem alguma coisa que a gente possa... eu vou... Não, já sei, olha só. Se em algum momento você quisesse trabalhar com esse vento... assim, não sei como é que você faz. Tá vendo? Aqui só tem vento segundo X, vento segundo Y. Você não tem como dar um grau aqui no vento. E as combinações são em separado. Eu não sei se ele aceita. Quer ver? Vamos ver nossas combinações. Ó. Combinações. Tá aqui, ó. Eu não sei se alguma aqui ele soma todo mundo. Quer ver? Ó, ele tem uma combinação aqui que ele pega... Bom, peraí, deixa eu ver. Cadê as combinações? O resumo delas. Deixa eu ver se tem aqui. Não, desculpa. Eu tenho que ir na de concreto mesmo. Ó, combinações concreto. Vamos lá. Uma combinação. Ele pega situação 1. Ó, ele pega aqui assim, ó. Cada combinação é a sua carga por um coeficiente, ó, mais a sua carga. Aí o que ele faz? Tem uma combinação que ele pega a carga permanente e multiplica ou por 1 ou por 1.4. Essa é só uma combinação. Aí uma outra combinação, ele pega a sobrecarga e multiplica por 1.4. Tá vendo? Aí numa outra, o vento ele nunca trabalha assim com os dois ventos ao mesmo tempo. Eu achei que daria para ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver se não é aqui. Deixa eu ver. Aqui tá ruim de ver. Deixa eu ver se aqui tem as combinações. Combinações usadas no cálculo. Ah, aqui, ó. Pronto. Era isso que eu queria. Ó, eu estava olhando no local errado. Ó, então, só para vocês entenderem, ó. Você clica aqui na impressora e combinações usadas no cálculo. Ó lá, ele não trabalha em nenhuma somando os dois ventos ao mesmo tempo. Ó, ele vai combinando. Ó, ele tem uma combinação. Quem é a combinação 1? É o peso próprio mais a carga permanente. Quem é a combinação 2? É o peso próprio multiplicado por 1.4 mais a carga permanente multiplicado por 1.4. Quem é a combinação 3? É peso próprio 1, carga permanente 1, carga acidental 1.4. Tá vendo? Ele vai brincando, presta atenção, quando a gente faz faculdade, eu me lembro que você foi meu aluno, em algum momento a gente faz uma combinação que a gente pega o peso próprio, multiplica por isso. Cara, a gente não faz. O que a gente faz na faculdade? Soma tudo e multiplica por 1.4, não é assim? Sim. Como o computador aqui, o recurso é ilimitado, olha quantas combinações ele fez. 28 combinações para pilar, ó, só para pilar. Então, por quê? Ele vai tentando ver se tem alguma combinação que é condicionante. Às vezes quando você tira a sobrecarga, pode ser que você alivie um lado, mas esse aliviar um lado pesou mais outro. Então ele vai brincando com isso. Mas de qualquer forma, ó, não tem nenhuma situação que ele trabalhe com os dois ventos ao mesmo tempo. Ó. Ou ele trabalha com vento X, ou ele trabalha com vento menos X. Ó. Ou ele trabalha com vento Y, ou ele trabalha com vento menos Y. Ó. Eu não sei, cara, eu vou ser sincero, eu nunca fucei isso, para saber se teria como a gente criar uma combinação, tipo assim, combinação 29. Seria ele trabalhando com o vento X a 45 e o vento Y a 45. Seria como se você estivesse dando um ângulo para a pressão de vento, entendeu? Sim. Entendeu? Para tentar ver esse vento aí na diagonal. Eu acho que, como ele não é condicionante, o programa nem se preocupa em fazer isso. Tá ok. Beleza? Tá ok, mestre. Obrigado. Nada. Fechou por hoje, então? Na próxima aula a gente continua filosofando aqui sobre o prédio, vamos tentar mexer. Vou armar, calcular. Esse prédio aqui vai ser interessante a gente botar a fundação, a gente ver se pode ser sapata, se tem que ser bloco. Vou aproveitar mais esse prédio aqui para a gente continuar filosofando em cima dele. Ô, Léo. Oi, fala, Evandro. Você não tem aquela filmagem que você fez quando fez aquela experiência para o teu doutorado do túnel de vento, não? Para mostrar aí? Ou você... Caramba, não tem mais? Lembra? Não, olha só, tudo que eu fiz nos meus 5 anos de doutorado, eu tenho guardado aqui, ó. Tese. Lembra que você tinha feito no túnel de vento? Uma simulação? Cara, eu acho que você quer isso aqui, que eu montei. Deixa eu ver aqui.
Para mostrar para o pessoal ver como é que reage, né? O Evandro está falando, cara, eu no meu doutorado, eu criei um túnel de vento, cara, bem simples, cara, olha lá, é uma maquete, é uma caixa de acrílico, né, com um exaustor, e a gente aqui colocava uns pedaços de esponja de alta densidade, simulando edifício. Aí eu criei várias maquetes, cara, várias velocidades de vento, cara, ora isso aqui sozinho, ora com outros, cara, para ver como isso aqui se deformava. É isso que você está perguntando, né, Evandro? Aí aplicava, olha ele se deslocando. Isso. Olha lá. E aqui, ó, com o celular aqui em cima, eu conseguia filmar o deslocamento do prédio. Eu conseguia botar, eu marcava um pontinho azul aqui, eu marcava um pontinho aqui em cima, cara, e conseguia filmar. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Cara, isso eu podia depois mostrar para vocês. Com mais calma, Evandro, que aí eu preparo a aula só falando disso. Aí, isso aqui é uma colmeia. A colmeia, ela. Porque quando você. Na verdade, você não empurra o vento para dentro do. Só para vocês entenderem o que é a função da colmeia. Se eu ligar e empurrar. Se eu empurrar aqui, ó, o vento, né? A hélice gera o vento turbulento. O vento aqui sai todo bagunçado. Você põe a mão, você sente a hélice fazendo uma turbulência danada. Então, todo túnel de vento, tanto o meu, que é um túnel de vento, isso aqui tinha finalidade didática, era só da aula. Não tinha como eu, assim, era mais para eu poder explicar depois os efeitos. Vou até aproveitar, Evandro, depois que você deixou essa deixa, eu vou preparar a aula mostrando o que eu usei. Então, quando você puxa, você empurra, você gera um vento muito maluco aqui dentro. Aí o negócio vibra, a estrutura balança de um jeito maluco. Aí o que a gente faz? A gente, na verdade, a gente suga o vento. A gente liga ele, o exaustor, na função exaustor. Então ele puxa o vento para cá. Do lado oposto, a gente coloca uma colmeia. O que é uma colmeia? São vários tubinhos, ó, em paralelo. Aí esse tubo deixa o ar entrar uniforme. A gente fez um teste com máquina de fumaça. A máquina de fumaça tá. Isso aqui tá lá na Estácio. Como a gente. Eu tinha montado isso numa sala de aula na Estácio. Como entrou pandemia, cara, para falar a verdade, Evandro, esse túnel de vento tá perdido lá na sala de aula. E como eu pedi demissão, cara, eu juro para você que eu só lembrei disso hoje. Isso aqui ficou perdido lá. Eu não. Tá lá. Tá? Aí essa colmeia é para uniformizar o ar. Aí o que a gente faz? A gente liga, o celular com a câmera de alta definição filma o movimento aqui dessa espuminha. Ó, então tem a colmeia, tá vendo aqui o ponto? Ó, e aí você consegue ver, ó. E gravar 102 minutos, 2 minutos é o suficiente. Pra você ver filmando. E aí, vou dar uma pausa aqui, ó. Por que eu quis criar isso? Porque no meu doutorado, cara, isso nada assim. O que eu estudei não foi inovação nenhuma, isso o mundo todo já sabia. Eu só criei essa maquete para eu conseguir medir. Eu queria medir isso com meus próprios olhos, poder explicar melhor. O que é um fator interessante? Quando você põe o vento para cá, imagina o vento está fazendo isso aqui. O deslocamento maior, né? O deslocamento maior é esse aqui. A maquete anda. Ela sai daqui e vem para cá. Ó. Ela anda. Ela tem um deslocamento muito grande nessa direção. Ela com certeza, na hora que você põe esse vento aqui paralelo à direção X, a maquete anda muito forte para cá. Esse delta X aqui é grande. Esse delta X aqui é muito grande. Só que, depois de estabilizado, na hora que ela chega no deslocamento máximo, ela começa a vibrar nesse sentido aqui, ó. Ela fica para cá e para cá. Então, tipo assim, a vibração está nesse sentido, ó. Ele vibra nesse sentido muito pouco. Ele desloca nesse sentido, mas a vibração é aqui. E aí, o que eu estudei no doutorado? Lembrando que eu não inventei nada. Tudo isso já tem muito estudo. Eu só fui tentando entender e explicando um pouquinho melhor. Quando o fluxo faz isso aqui, ó. Quando o fluxo faz isso aqui, ele empurra a maquete para lá. Só que ele gera aqui redemoinho de um lado e redemoinho do outro. Ó. Isso aqui é efeito de vórtice. Esse redemoinho a gente chama de vórtice. E aí o que acontece? Isso aqui não é simétrico. Né? Isso aqui, esse redemoinho é de um jeito e esse redemoinho é de outro. E eles trabalham de forma alternada. Quando um é alto, o outro é baixo. Então o prédio fica fazendo isso aqui. Ó.
Fica vibrando nessa. E aí, quando você mora, realmente, você pegar. Hoje, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem prédio tão alto, mas você vai morar lá em Dubai, ou em Nova York, ou em Balneário Camboriú, aqui no Brasil, que tem prédio muito alto. Quem mora nos últimos andares, quando o vento bate, a pessoa sente vibrar. E a pessoa sente o prédio vibrar na direção contrária à ação do vento. Aí, ó, eu vou botar o vídeo de novo aqui, ó. Ó, vocês vão ver que esse ponto ele vai andar para a esquerda e depois ele vai começar a vibrar na direção Y, ó. Ó, ele andou. E gravar sempre 2 minutos, acho que 2 minutos é o suficiente. Vai captar. Aí. Estão reparando, ó? Ó como é que a vibração é enorme no outro sentido. Apesar que isso aqui é vibração, não tem nada a ver com a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é vento estático, é o vento batendo no prédio, você vendo ele deslocar. O que a gente se preocupou na aula de hoje foi com o vento bateu aqui e a gente estava preocupado com o deslocamento aqui, ó. Estava preocupado com esse deslocamento. Isso é o que a norma trata. A questão de vibração é outra história. Aí, só para vocês entenderem, eu pegava isso aqui, né, pegava esse filme, jogava no computador, só para vocês entenderem, eu jogava, isso aí agora já não tem nada a ver com a aula de hoje, é só comentário, curiosidade. A gente joga esse vídeo no computador e esse pontinho que eu marquei, existe um programa chamado Tracker. É o programa que o pessoal usa, inclusive em partida de futebol, Ivano, para saber se a velocidade da bola, se a bola entrou ou não. Você faz um rastreamento de um ponto da filmagem. Então eu consigo pegar esse ponto aqui, jogo no computador e o programa me mostra a velocidade e a aceleração desse ponto. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui, ó, em algum local. Aí tem vários ensaios, ó, tem bastante coisa aí. E aí, deixa eu ver aqui. Onde que eu tenho túnel de vento, túnel de vento. Deixa eu só ver aqui se eu... Cadê o meu... Segura só um instantinho, eu vou mostrar para vocês. Vou tentar achar. Vê se você lê aí túnel de vento, alguém acha aí. Olha, tá difícil ver. Peraí. Aí, túnel. Cadê túnel de vento? Você achou? Acho que é outro. Peraí, arquivo, artigo e se lance. Deixa eu pegar um artigo que eu escrevi. Deixa eu ver se foi esse. Isso aqui foi. Aí eu escrevi um artigo, tá vendo? Para um congresso. O túnel de vento, ó. Isso aqui é um artigo que eu escrevi para um congresso, se eu não me engano, foi em Salvador, eu acho. Foi em, Fortaleza, ó. Fortaleza 2019. Aí olha o artigo aqui, ó. Eu escrevi aqui o túnel de vento, exaustor, maquete, duto de acrílico, colmeia. Aí, como é que eu fiz? Monitoração experimental, a maquete. Olha lá, aí eu consegui, ó, no programinha, olha lá, medir, ó, tá vendo? O programa rastreia e automaticamente ele vai montando esse gráfico. Aí com esse gráfico eu tenho os resultados, depois eu jogo isso no Excel, aí eu consigo ver qual foi o deslocamento máximo, qual foi a velocidade máxima, se ele deslocou mais numa direção ou na outra direção. Tá vendo? Então eu tinha um sensor aqui para medir a velocidade do vento, eu colocava o sensor dentro da maquete. E aí eu conseguia ver, olha, juro para vocês que agora é rápido, porque agora eu me empolguei. Esse aqui é o deslocamento na direção paralela ao vento. Olha como é que aquele ponto se desloca. Ele estava com deslocamento 0, aí você começa o vento, o ponto vai andando, vai andando e começa a vibrar. Então ele vibra, ele primeiro desloca 8 milímetros, olha lá, o deslocamento 8 milímetros, e ele fica vibrando. Ficou vibrando. Na outra direção, ele não anda, ele fica deslocando em função da origem dele, ó. Ele fica paradinho, aí o vento veio, ó, começou a deslocar. Olha como é que o deslocamento aqui é muito maior. Ele desloca entre o 0 e o máximo aqui, 8, ele deslocou 8 milímetros.
Aí ele fica 8 para cima, 8 para baixo, 8 para cima, 8 para baixo, 8 para cima, 8 para baixo. Na outra direção, ele deslocou quase 8, mas a vibração é mínima, porque a vibração vai do 7 até o 8,5 e até aqui o 7, ó, fica entre o 7,5 e o 8,5, tá vendo? Isso foi um dos estudos, cara, assim, o meu doutorado foi 5 anos, eu estudei várias coisas. Um dos estudos foi a questão da vibração transversal dos edifícios altos. Aí eu montei essa maquete, mas para ilustrar, né, o que eu estava estudando, os resultados que a gente estava chegando, né? Aí, ó, um comparado com o outro, ó, o deslocamento na longitudinal com o deslocamento na transversal. Fechou? Depois, Evandro, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar melhor depois, vou tentar achar aqui, ó, os ensaios. Pô, fechou, é só para a galera ver mesmo, porque às vezes a gente faz uma visão, no caso da questão do imposto do vento, a gente acha que é só nessa direção, mas a gente está vendo que ele gera outras. Eu já sabia, já conhecia, só queria que mostrasse para a galera ver mesmo. Entendeu? Tá bom, valeu, Evandro. Foi bom. Valeu, Léo. Beleza. Fechou por hoje, então? Fechou. Valeu, Evandro. Um abração. Abraço.